Bem-vindas e bem-vindos ao Como Falar Faria Limês, um videocast da Bloomberg Linha, gravado diretamente aqui dos estúdios da B3, por onde a gente vai aprender a navegar pelos segredos, pelos termos da Faria Lima, coração do mercado financeiro brasileiro. Para me ajudar nisso, eu trouxe algumas convidadas de peso que conhecem muito bem este mundo e que vão nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre tudo isso. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Luiz, conta pra gente quem é você aí nesse mundo do mercado financeiro. Legal. Primeiro, obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Barsi. Eu sou economista, contadora, tenho 29 anos, sou investidora profissional, analista CNPI e sócia fundadora do AGF, Ações Garantem o Futuro. Legal. Carol? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com essas mulheres maravilhosas. Eu que sou fã, inclusive, do seu podcast, você sabe. Muito obrigada. Estou muito feliz. Eu sou a Carol Cavenaghi, eu sou fundadora e CEO da Fin4X, sou internacionalista e trabalhei por mais de 15 anos no mercado financeiro, sendo mais de 10 na Faria Lima. Legal. E Sigrid? Eu sou Sigrid Guimarães, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui dividindo com mulheres do mercado financeiro, coisa rara, mulheres maravilhosas. Eu sou CEO da LOC, a LOC é um multifamily office, gestora de famílias, que cuida de patrimônios de muitas e muitas famílias. E eu estou nesse mercado há mais de 20 anos, fazendo isso, cuidando de famílias. Que incrível. Gente, é muito legal estar aqui com vocês hoje, porque acho que, bem como você comentou, né, Sigrid, ter mulheres no mercado financeiro é algo raro. A gente tem visto um aumento exponencial de profissionais trabalhando nisso. Mas eu queria começar com você me contasse um pouquinho como que você entrou nesse mundo. Tipo assim, você era criança e aí você queria brincar com dinheiro, enfim, como que você se interessou para o mercado financeiro? É engraçado, porque no início eu não pensei nessa área, apesar de, quando eu era pequena, eu ficava brincando de escritório em casa. Eu tinha mania de pegar uns recibos velhos do meu pai, talão de velho vencido, e ficava muito brincando com isso. Mas eu entrei na área financeira por acaso, porque eu consegui, na minha época, um estágio na Globo, e a vaga que tinha aberta na tesouraria. E aí eu falei, vou experimentar. Eu queria muito trabalhar ali, ver naquele mercado. Era a holding ela cuidava de muitas empresas e eu entrei por acaso. E foi aquele acaso que deu super certo, porque eu me descobri uma apaixonada por aquilo e eu fui rodando todas as áreas e fui falando, é isso aqui mesmo, que incrível, né? Porque eu pensava em fazer uma coisa completamente diferente. Eu tenho uma irmã que é atriz, eu fazia teatro, eu estava indo para a área de marketing, sabe assim? Então, assim, não era um foco. E eu caí por acaso, mas foi um acaso que encaixou, assim. Eu comecei a falar, não é que eu gosto disso. Não é que eu gosto disso. Mas quando eu comecei, meu primeiro estágio, eu era a única mulher. E eu acho que os meus mais de 20 anos trabalhando, eu quase sempre trabalhei só com homem, imagino que vocês também. Tive algumas referências femininas muito fortes na minha carreira, que foram referência para mim. Você, assim, né? E que me ajudaram, que me deram força, assim, ao longo do processo. Mas a vida inteira eu trabalhava. Teve uma época que eu trabalhava tanto com homem que eles falavam assim para mim: Sigrid, você é brother, você não conta. Que ótimo. Mas, enfim, eu caí no mercado financeiro por acaso e estou aqui até hoje. Seguindo essa carreira, que eu gosto tanto. Carol, para você foi algo parecido assim também? Você foi navegando ou você já teve alguma referência de antes? Não tinha. E engraçado que você contou essa história de brincar de escritório. Eu também brincava muito. Eu lembro também. Que eu montava uma mesa, assim, que eu me via nesse lugar e eu não sabia muito bem, né, essa coisa das referências, se era uma secretária, se era o que era, mas eu sabia que eu ia trabalhar com algo assim. Mas eu falo que eu faço parte de uma geração que a gente tinha que ser alguém na vida. Então, de certa forma, eu tinha uma mãe, um pai me falando, você tem que trabalhar, você tem que ser alguém na vida, você tem que ser independente financeiramente. E eu sempre tive um sonho de trabalhar com impacto também, impacto social. Então, eu fiquei ali nesse meio termo do que fazer da vida, né? Entre impacto, entre trabalhar, ser alguém na vida. E eu fui estudar relações internacionais.
e caí no mercado financeiro sem querer, no meu primeiro estágio, na Faria Lima, inclusive um banco carioca, e me apaixonei também, mas eu, diferente da Sigrid, que foi na área de tesouraria, eu fui trabalhar na área comercial. Então, sempre trabalhei com gente. Então, acho que eu também me encontrei nesse lugar, e ali se passaram 15 anos até que eu passasse por uma jornada empreendedora, mas eu não saí da Faria Lima, né? Eu continuei, mas eu consegui trabalhar com impacto, que era algo que eu sempre quis. Que legal. Que demais. E, Luiz, o seu caso foi um pouquinho diferente, né? Eu imagino. Eu brinco que é da barriga, porque meus pais se conheceram em corretora. Minha mãe trabalhava em área de custódia, imagina, na área que, na época em que ainda se picotava o dividendo da cautela e o acionista ia na corretora coletar o dividendo. Então, era uma coisa ainda nessa fase. E eles se conheceram tal, e sempre desde pequena eu frequentei corretora. Meu pai me levava, assim, viagem de final de semana. Na verdade, não era viagem, ele dava uma desculpa pra gente viajar de carro e visitar a empresa. Então, assim, era meio que eu adorava, assim, era aquela criança que adorava em assembleia, por exemplo, de acionistas. Porque eu via meu pai lá, super ativo como acionista, as pessoas, né, ouvindo, falando, discutindo. Então, eu me apaixonei desde muito cedo. Meu pai também começou a investir pra mim desde muito cedo, né? Então, eu acho que ter tido essa educação financeira desde cedo, assim, de uma forma muito lúdica, ajudou demais. Eu acabei me apaixonando e falei, bom, é isso que eu quero fazer e é isso aí. Não foi algo assim imposto pra mim, sabe? Você gostou, tava ali no seu muito, meio. Foi muito natural pra mim, foi muito natural. Eu admirava muito o trabalho dele, então eu acho que teve também toda uma sabedoria. Ele não saía de casa e falava, ai, papai tem que trabalhar. Não, papai tá saindo pra trabalhar porque ele tem que ajudar as pessoas a investir melhor. Papai não te ajuda você a investir na bolsa? Então, papai faz isso pelas outras pessoas. Então, eu achava meu pai um herói, assim, que ele tava saindo de casa para ajudar outras pessoas. Então, acho que teve muito peso, assim, na minha decisão, assim, de carreira. E nunca pensei em fazer outra coisa. E as suas amigas, assim, à sua volta? Porque imagino que essa sua história, ela não seja tão comum, assim, né? Em termos de ter pessoas, pais que te incentivaram a estar no mercado financeiro dessa maneira. Como que as suas amigas, enquanto você ia crescendo nesse meio, como que elas viam isso? Você tem outras amigas que também foram trabalhar nessa área? Não, assim, elas não tinham a menor noção, porque o mercado financeiro é um termo amplo. Mercado de capitais é uma coisa muito específica dentro do mercado financeiro, ações. Então, assim, renda variável não era uma coisa muito popular no Brasil até, eu diria que de 2017 em diante, né? Então, era meio que um mundo desconhecido para a grande maioria das pessoas. Então, eu fico imaginando quem que, início dos anos 2000 ali, tomava café, almoçava e jantava falando sobre ações, sobre investimentos, sobre empresas, né? Além de ser desconhecido, extremamente masculino. Total. E de pessoas mais velhas também. Totalmente. Então, acho que Sim. muito inatingível para mulheres e mais jovens. Né? Acho que você Totalmente. viveu algo muito diferente, Muito específico, único. muito Sim, único. não, muito único. É, com certeza. Mesmo na faculdade, a minha primeira faculdade foi de economia, não se falava muito em bolsa de valores. Na verdade, até os próprios professores, não, é arriscado. Então, assim, é complicado, né? Você tá numa faculdade de economia e não ter professores também que investem e que incentivam esse tipo de coisa, né? Tinham colegas mulheres na sua sala? Tinha bastante meninas, mas a maioria delas acabou indo para economia mais pública, outra coisa sem ser mercado financeiro. Uhum. Que é Poucas interessante. foram pro mercado Você estudou financeiro. administração, Eu né? fiz administração, depois eu fiz MBA em finanças. Em finanças, e você é internacionalista. Ou seja, vocês não estudaram as áreas específicas ali de mercado depois financeiro. eu me especializei. Mas é curioso, porque eu não... Você fez essa pergunta, eu fiquei pensando, eu tenho alguma amiga que foi para o mercado financeiro? Não tem. Ninguém. Porque não era até vocês falando, né, que era o sonho de vocês brincando ali de escritório. Eu acho que nem pelo que vocês falam, nem tinha, assim, o mercado financeiro, assim, você nem sabia o que era, né? Como que você vai sonhar trabalhar em algo que você nem sabe o que é? Nem na pós-graduação, que já é uma etapa mais avançada, eu me lembro dos meus amigos da pós, todos homens, no mercado financeiro, Sim. e eu. Engraçado, né? Mesmo na pós. Curioso, né? Eu não tinha pensado sobre isso. Quando eu penso em amigas de infância e faculdade, mas no meu caso até é mais difícil por ser relações internacionais, realmente não tem. Mas as minhas grandes amigas hoje são amigas que eu fiz no mercado financeiro. Enfim, que eu acho que a gente tem, o mercado tem isso também, né? Algumas instituições, principalmente, são instituições que a gente formava grupos muito legais. Eu acho que tinha isso muito forte, assim.
E até curioso, né, a gente mencionando assim todos esses fatores, e a gente tá falando aqui de Faria Lima, mas antes até da gente iniciar aqui a gravação, estávamos comentando que a Sigrid tem um pezinho na Faria Lima físico, né, porque tem um escritório ali, mas Louise e Carol estão longe, né, Louise está aqui no centro de São Paulo e Carol tá aí voltando. Sim, 2 anos e meio morando em Teresina, no Piauí. Mas acho que fora da Faria Lima, do mercado financeiro, são quase 4 já, porque a pandemia, a gente ficou fora um bom tempo. Mas eu trabalhei, acho que uns 12 anos direto ali, no meio da Faria Lima. No coração mesmo, fisicamente falando, né? E agora estou nesse período de voltar, uma transição para São Paulo. Mas eu venho com frequência, né? Eu não tenho mais essa rotina, essa dinâmica de morar, de trabalhar, né? De ir todo dia até Faria Lima, almoçar por lá, encontrar, fazer as reuniões. A gente fazia muitas reuniões, vai a pé, um escritório ou outro. Mas tô sempre por lá de alguma forma. Mas como que foi essa sua experiência de morar em Teresina, ainda trabalhando com mercado financeiro? E vamos chamar de mercado financeiro, não falar Faria Lima, né? Porque a gente tem representantes no Brasil inteiro. Sim. Eu acho que não foi fácil, né? Foi difícil, foi muito difícil. Eu acho que toda escolha vem com muita renúncia. Quando tudo aconteceu, todo esse processo, eu acho que a pandemia, ela facilitou. Talvez se isso tivesse acontecido antes da pandemia, obviamente eu nunca teria me mudado com meu marido para lá. Ele foi transferido através da empresa dele. Foi uma oportunidade muito legal para ele. Meus filhos na época tinham 2 e 4 anos, eram muito pequenos. E ele queria muito que eu fosse. Ele falou, poxa, acho que vai ser uma experiência legal para nós, como família, né? Agora tem a pandemia, você tem a sua própria empresa, a gente tem essa possibilidade de fazer reunião online e tal. A gente dá um jeito, você vem para São Paulo e nossa família tá toda aqui. Então também quando eu venho, eu tenho a casa da minha mãe, tenho, né, amigas. Então tudo seria mais fácil. Obviamente é difícil. Você ficar, né, nesse deslocamento é exaustivo. A gente estava conversando sobre isso exatamente, como cansa. Nós duas, inclusive, vamos para o aeroporto depois daqui. Mas eu lembro, assim, de uma coisa muito marcante que aconteceu, né? Obviamente, Teresina é um lugar que você nunca pensa em morar. Você trabalhando tantos anos no mercado, em São Paulo, os clientes são todos aqui. Mas que uma amiga que é do mercado financeiro, inclusive, falou, Carol, o medo a gente tem que ter de ficar na bolha, não de furar a bolha. É verdade. Então, se joga, veja as oportunidades que vão aparecer, né? Esteja aberta. Eu acho que vai ser uma experiência muito legal para os seus filhos também saírem de uma bolha, porque mesmo em São Paulo a gente vive em uma bolha, né? Então, eu me apeguei muito a isso e fui realmente com o coração muito aberto e não me arrependo de nada. Acho que foram muitas experiências que eu tive, consegui levar a pauta de equidade para lá, fiz diversas coisas, conheci mulheres maravilhosas, fui visitar uma comunidade de mulheres quilombolas em busca da independência financeira, que foi algo muito diferente. Mulheres que se tornaram independentes através de cooperativas de artesanato. Então, de certa forma, eu fui saindo da bolha, tentando também me conectar e me comunicar com outros públicos, outras mulheres, que aqui a gente tem um público muito específico, muito parecido, dentro da nossa própria bolha. Então, acho que isso foi muito legal para os meus filhos também, eu acho que foi maravilhoso. E agora a gente vai passar por todo o processo de readaptação, né? De volta e de trazer alguma coisa desses outros lugares, né? Eu sempre tento conectar um pouquinho já. Então, por exemplo, nos eventos que eu faço, eu trago, assim, os presentes são feitos por mulheres artesãs de lá, eu tento trazer as pautas, eu tento levar coisas daqui para lá, eu já promovo um pouco isso, né? Até que eu comentei, né? Falei, olha, já falei para várias amigas de lá escutarem um podcast, que é um mercado... agradeço um mercado muito distante ainda. Quando a gente olha para Teresina, especificamente no Piauí, não tem mercado financeiro. Tem pouca indústria, inclusive, mas as mulheres, elas não trabalham no mercado. Elas são empreendedoras, empresárias, mas é até muito distante, assim, a gente falar sobre independência financeira feminina, a gente falar sobre carreira. Então, levar um pouquinho disso também é legal e eu acho que faz parte um pouco da minha missão, assim, como que eu conecto. Porque no final somos todas mulheres, temos dores
desejos, ambições parecidas, né? Então, eu acho isso foi muito, muito legal, assim. Bem enriquecedor, né? E você, Luiz, você estava comentando aqui o escritório, o seu escritório que você trabalha, e também seu pai a vida inteira trabalhou aqui no centro de São Paulo, não necessariamente na Faria Lima, que é a avenida ali onde estão concentradas todas as grandes instituições financeiras. Acho que essa concentração na Faria Lima ela é relativamente recente, tem o quê? Uns 15 anos, mais ou menos, 20 anos, talvez. O Barsi começou lá na década de 70, então o polo era aqui, inclusive, no centro. Eu acho que até menos, porque se você pensar, teve uma época muito forte da Paulista. Da Paulista, acho que década de 90, início dos anos 2000, ali era tudo paulista. Era tudo paulista. Mas antes disso, acho que até ali metade da década de 80 era centro. Então você tinha várias corretoras, você tinha um mercado também muito mais segmentado, né? Sim. Hoje você tem a tendência à concentração em grandes corretoras, em grandes instituições financeiras, né? Então, naquela época, você tinha diversas corretoras, eram vários operadores, inclusive, aqui da Bolsa. Então, ele começou como operador, né? Então, era aquela gritaria que a gente vê na TV, né? Compra, vende, não sei o que, né? E era, de fato, uma coisa, assim, excitante, né? Você tinha aquela coisa da emoção, do calor do momento. Hoje, não. Hoje é uma coisa muito mais fria e distante, que é uma tela de computador, pelo né? app, né? Exatamente. Você tem o seu celular e vai comprar, né? Mudou muito o mercado Exatamente. também, né? Mas você sabe que acho que o fato da gente estar aqui no centro, um pouco distante da Faria Lima, é bom. Por quê? É bom porque você não é contaminado por opiniões diversas. A gente, quando é analista, estou falando pela minha experiência, né? Nosso papel é visitar a empresa. E aí sim você vai formar uma opinião, enfim. Às vezes quando você está numa sala cheia de profissionais, cheio de opiniões, muitas vezes você deixa de focar no que interessa, que foi na visita que você fez até a empresa. Então, acho que tá um pouco fora desse centro foi muito bom pra gente focar em fundamento, no que realmente interessa, sabe? Então, hoje, ainda mais com tecnologia, enfim, não tem mais necessidade das pessoas estarem na Faria Lima para ter acesso ao que a Faria Lima oferece. Entende? Então, acho que democratizou muito mais o mercado de capitais, o mercado financeiro para todo mundo, né? Sim. E você, vindo do Rio, assim, você iniciou o seu escritório lá, mas lá também a gente tem o Leblon, né? A gente tem a Zona Sul, que é, digamos assim, a Faria Lima do Rio. Meu escritório é lá, inclusive. E aí você tem um pezinho aqui. Um pezinho aqui. Mas qual que era a sua visão antes de você vir para cá? Assim, São Paulo era o local do mercado financeiro? Foi, assim, sim. Foi um movimento natural. Assim, eu sou carioca, então montei a empresa no Rio. Inclusive, esse ano a gente já fez 20 anos de empresa, o que eu acho incrível, né? Você sobreviver a 20 anos a todas as crises, isso significa alguma coisa muito boa, né? De você estar ali, ter conseguido atravessar tudo que o país já passou. E aí, naturalmente, a gente começou a ter muita demanda de clientes em São Paulo. E eu acredito muito que reunião com o cliente, o olho no olho, você sentar, ele rende muito mais do que o vídeo, que às vezes é muito cansativo, principalmente por um assunto, quando é um assunto tão árido como é o mercado financeiro. Já é difícil para as pessoas que não gostam de falar de dinheiro. As pessoas não gostam de falar de dinheiro, as pessoas não têm paciência, as pessoas não entendem, as pessoas se irritam. Estou falando do cliente em geral. Então, você ainda coloca numa tela que tem, sei lá, um WhatsApp piscando, um não sei o quê, é mais difícil você conseguir. Você sente que você perde o seu cliente, ele perde a atenção dele. Eu sinto que eu consigo uma conexão maior quando eu olho no olho dele. Então, a gente começamos a pensar em abrir escritório em São Paulo, e a gente fechou o escritório, e assim que eu fechei o escritório, que eu ia começar a obra, veio o lockdown. E aí, todo mundo fechando os escritórios, e eu tô fazendo uma obra. Que decisão para se tomar nessa hora. Foi uma decisão difícil, enfim, que foi negociado, um monte de coisa, mas acabamos resolvendo seguir em frente. Aliás, foi a melhor obra da minha vida, que eu não tive que acompanhar nada. Quando eu cheguei ao escritório, estava pronto, fazia tudo por vídeo. Nossa, que sonho, assim, não precisa ver um material ali. Aí eu ficava acompanhando de vídeo, enfim. E foi uma decisão corajosa, que veio com medo, né? Estamos fazendo esse investimento alto, todo mundo fazendo o contrário, XP fechando os escritórios, e eu abrindo, eu falava, gente, não,
é diferente, a gente precisa ter um lugar para olhar no olho do cliente, para a gente trazer ele para perto, ainda mais no meu meio, que é um meio de family office, que você fala muito mais do que só investimento. Você está falando de patrimônio, você fala você tá de falando vida, de muita você faz coisa. um plano de vida, você fala de patrimônio, você fala de sucessão, você fala de planejamento financeiro, você fala um monte de coisa. É um assunto também muito íntimo. Também. Falar sobre dinheiro muitas vezes é mais difícil para as pessoas do que falar sobre qualquer outra coisa. Também. Assim, É um tabu, né? É um tabu e algo assim... As pessoas precisam estar seguras num ambiente seguro, né? Isso, em casa, no vídeo, aí fala, baixo que tem não sei quem aqui, que eu não quero que escute. Tem essa preocupação. Tem essas minúcias ainda. E fora, assim, tem alguns clientes que têm dificuldade com essa coisa tecnológica. Você pega um cliente muito mais velho, não sei ligar Zoom, esse negócio me irrita. Então, por exemplo, por incrível que pareça, na pandemia eu tinha reunião presencial com os meus clientes mais velhos. Porque eles não gostavam. Então, não eles gostavam. botavam a máscara, a gente abria, fazia numa sala que podia abrir, todo mundo de máscara, abria a sala de reunião, aquela testa, negativo. Então vem, e aí fazia com tudo aberto, num lugar aberto, todo mundo de máscara, e fazia reunião com eles. Então, foi um movimento natural, foi um movimento acertado. Assim, eu gosto muito dessa troca. Você acertou o time, né? Porque você podia ter desistido ali, falado, não sei quando vai acabar. Eu pensei, a gente ficou na dúvida, assim, se a gente seguir em frente, porque deu medo. Né? A gente não sabia o que ia ser, quanto tempo ia durar, mas foi uma decisão Mas acertada. valeu a pena, e agora você vem pra cá com frequência. Eu venho, agora, pra poder olhar no olho do seu cliente. Estamos nós aqui na ponte aérea, sim. Mas o que a gente estava comentando, essa coisa da antecipação tecnológica que a pandemia trouxe, facilitou de você não ter que vir toda semana. Porque, de fato, tem reuniões, tem clientes que moram mais longe e falam, não, vamos fazer vídeo, que isso aqui é rapidinho, já sei o que eu quero. E a gente senta, conversa por vídeo. Então, eu consigo me organizar melhor. Você não precisa estar aqui o tempo inteiro, né? Sim. Mas tem um detalhe que você vai compartilhar comigo. Também quando você vem, te sugam até você sai daqui. Você não tem espaço para respirar. Estou muito feliz que a gente conseguiu esse horário com vocês, então. Eu entro assim na ponte aérea. Exato. Parece Agora... que eu fui atingida por uma tiração profissional. É como eu me sinto. Aí, é um desespero. Eu fico longe. Aí as amigas falam, não. Eu falo, não, vocês não estão entendendo. Eu não quero fazer nada. Eu não quero. Não, Carol, você vem pra cá, você não vem. Eu falei assim, gente, não tem condição. Não tenho condição. Sei. É assim, desespero. Uma reunião atrás da outra. É desespero. E a gente vem também com essa, não sei se é uma culpa ou uma sensação de tipo, eu tenho que fazer valer cada minuto que eu compreende. Tenho que fazer render essa ida, porque é tão difícil. Então assim, pode marcar. Vamos. Aí eu sinto exatamente, eu chego no avião e falo, nossa... Acabou. Massagem, pelo amor de Cadê? Deus. Você acha que eu saí pra jantar? Você acha que eu encontrei minhas amigas? Não. Eu ia perguntar isso, esse negócio de sair pra jantar, né? Vocês que, quando a gente fala de mercado financeiro, acho que também dos estereótipos que vem assim é um pouco de glamour, assim, é um pouco de... Né, você vai trabalhar, você vai estar lá de toda linda, maravilhosa, não sei o quê, mas o que é a realidade, assim, vocês diriam que foge um pouco desse estereótipo, assim? Por exemplo, vocês morrendo na ponte aérea, deitadas no avião, assim. É exatamente isso. Primeiro que é uma relação absurda. É uma velocidade, hoje em dia a velocidade das coisas é absurda. Com essa quantidade de meios tecnológicos, né? Você tem Teams, você tem Zoom, você tem WhatsApp, você tem... fala aí, gente. Slack. E-mail. Que é, assim... Que a pessoa não te acha no Teams, ela te manda um WhatsApp. Ela não te acha no WhatsApp, ela te manda não sei aonde. Ela te pega no vídeo, ela te chama não sei onde. É um desespero, é um tiroteio. É um tiroteio. E ninguém tem paciência de esperar, né? Um dia uma amiga minha andou de carro comigo. Ela estava em casa, a gente tinha tomado um café da manhã e ela andou de carro comigo até o trabalho. Foi 15 minutos no carro comigo. Eu entrei num Zoom, eu liguei para 17 pessoas, eu falei não sei o quê. Quando eu cheguei, e eu fiz uns 3 Pix no meio do caminho, porque mãe é assim. Não, porque eu falo, além de tudo, a minha vida é fazer Pix. É isso. Eu tô assim, porque fazendo a gente Pix. É mãe, é mulher. Não, então, a vida da mãe é fazer Pix. Ir ao banheiro, intervalo de reunião, certamente tem um Pix. Tem um Pix pra alguém. Você tá fazendo xixi, você já pagou a empregada aqui rapidinho, porque ela tá indo embora. Ou ligam da escola, que o lanche, não sei o quê, o Pix de R$10. Ou é fazendo Pix, ou autorizando. Né? Ela ou a venda lição de casa, agenda online. É isso. A minha amiga chegou, ela olhou e falou assim, juro, como você consegue? Ela falou assim,
eu tô chocada, eu não imaginei que a sua vida fosse assim. E eu, tipo assim, o quê? Oi? Tipo, Fosse tão era tipo um turbulento, dia né? básico, não era nem um dia assim dos piores, Sim. sabe? Eu, tipo, não. Luiz, você não tem que fazer pix na ida do banheiro Não, ainda, né? Ainda não. Mas ainda não, eu também ainda não estamos nessa fase, já tô Nossa, minha gostando, já vida tô é fazer notando pix. aqui, já falando, gente, já sei o que eu vou ter que fazer. Mas como é que é a tua relação com tela e com essa frequência diária de coisas que tem que fazer? Porque mercado financeiro é isso, querendo ou não, né? Muita telinha piscando, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como é que você lida com isso? Pois é, ainda mais que assim, a gente equilibra alguns pratos ao mesmo tempo, né? Então eu sou investidora profissional e sou sócia, uma das sócias de uma empresa de educação. Então trabalho das 10 às 18, enquanto o mercado funciona, e das 18 em diante é live, podcast, Produção de conteúdo. produção de conteúdo, exatamente. Então assim, pandemia foi uma loucura, né? Porque você não tinha hora pra acabar. Não tinha hora nem pra começar, na verdade, né? Porque o pessoal ali tão, às vezes, sedento, assim, preocupado. Foi um período, assim, de muita tensão pra todo mundo, né? Assim, ao mesmo tempo que a gente enxergava que era uma oportunidade para quem investe em ações, por outro lado, você sabe, as pessoas estão passando por situações difíceis em casa. É difícil de você ver uma saída a curto prazo, como que tudo isso vai se resolver, né? Enquanto a gente está vivendo as crises, é complicado, você não sabe se a luz no fim do túnel é o trem ou é de fato a luz do dia, né? Então, a pandemia foi um momento mais tenso, assim, mas acho que pelo fato da gente não ter atendimento presencial de cliente nem nada, são 100% clientes digitais, então isso facilita um pouco, assim, a locomoção, né, assim, geograficamente eu posso estar em qualquer lugar, né, mas eu prefiro estar no escritório porque eu rendo mais. Assim, em casa, passa uma mosca, eu olho pra cima, e aí pinga um WhatsApp, isso, aquilo, Slack, como vocês disseram, né, então eu prefiro vir no escritório pra focar mais. Eu gosto de ter uma rotina de chegar no escritório, ler pelo menos um jornal, alguma coisa, já me baixa informar um ali. pouco. Já baixa um pouquinho a adrenalina pra seguir o dia. Eu tava até brincando com você que parecia que eu já te conhecia pessoalmente, né? A primeira vez que eu tô te vendo pessoalmente, mas é que eu já vi tanta live sua, já vi tanto vídeo seu. Você não cansa, assim, de estar o tempo inteiro olhando pra câmera, essas coisas assim? Não, faz parte, né? Faz parte da vida que a gente optou, né? Assim, no negócio que a gente tá, se você não é visto, você não é lembrado, né? Então, a nossa empresa particularmente não tem podcast próprio. Então, qual foi a estratégia? Bom, eu vou participar do máximo de podcasts e justamente para capilarizar isso, né? Porque é um assunto, como a Sigrid disse, árido. Apesar de agora o pessoal estar se interessando um pouquinho mais por dividendos, né? A questão da linguagem, de você se comunicar com vários tipos de público, de tribos. Então, eu acho que faz muito parte disso, né? Nem todo mundo tem o recurso para comprar um curso nosso. Então, estar num podcast é uma forma de você também passar esse conhecimento para uma pessoa que está ali precisando, né? De trazer essa pessoa para sua base, de se interessar pelo assunto. Então, faz parte. Eu acho que estava fazendo algumas contas, eu já devo ter gravado uns 100 podcasts esse ano. Tomara que esse seja o 100º, que aí a gente vai comemorar o 100º podcast da Louise. Muitos podcasts. Sim. Você sente um pouco de burnout de tela, assim, Carol? Sinto. Muito. Você também, eu já tinha te visto algumas vezes, assim, virtualmente. Eu sinto muito. Eu sinto e eu preciso de um distanciamento, assim. Tanto da exposição, né? Tem momentos que eu não quero que as pessoas saibam o que eu tô fazendo, onde eu tô, né? E eu sinto também vontade de desconectar. O WhatsApp é uma coisa que tem me dado ansiedade, assim, é muita mensagem, é muita resposta, tanto que eu escolhi esse outro canal com o trabalho, né, a gente tá falando aqui do Slack, que é a geração mais nova que me apresentou, obviamente, né, eu não conhecia, mas eu achei até bom, assim, porque eu sei que quando eu quero falar sobre trabalho, ler as mensagens, então a gente tem os grupos no WhatsApp de trabalho, mas eu falo, concentra lá. E aí eu fiz também uma coisa... Sai do Zap, não manda eu manda arquivei quase todos os grupos, todo mundo me odeia um pouco agora, os amigos, aquela coisa, a Carol não responde, porque aquilo vai gerando uma ansiedade, assim, muito grande. E as crianças também cobram um pouco, os meus são pequenos, ai mãe, sai do celular, porque a gente tá lá, vem, senta lá do lado, aí a gente tem a tendência de pegar o celular e ficar dando aquela olhadinha, né? Só que já passou o dia todo. Então, eu tento fazer isso, né? O momento que eu tô com eles, eu tô com eles. Não é sempre que funciona. Eu acho que, assim, tem duas rotinas que são diferentes.
Quando eu tô em São Paulo, assim, a minha rotina é exaustiva, como a gente falou. Eu acordo muito cedo, né? Eu tento maximizar o máximo do meu tempo, marcar o café da manhã, né? Desde o café da manhã até o compromisso mais tarde, porque é quando eu tô aqui, eu falo, não, eu tô aqui para trabalhar, eu tô aqui, né, para ser produtiva, que nem sei se é inteligente ou não, né? Mas assim, eu acho que é uma cobrança que a gente tem. Então, eu realmente não paro. E isso também demandou de mim uma nova renegociação também na minha casa. Então, o meu marido teve que assumir, né, nessa negociação, uma semana por mês, ele assume 100%. Então, realmente, eu não sei, assim, sei muito pouco o que acontece na minha casa, a dinâmica, o que as crianças estão comendo, ele coordena tudo. O que eu faço é uma ligação ali, saber se tá tudo bem, aí mando um Pix, mando um zap da lição de casa, que eu vi que pingou no grupo das mães, que sou eu que tô, olha aqui, falaram que tem que entregar isso aqui e tal. Mas ele vai assumindo e vai resolvendo. Agora, quando eu tô lá, a minha rotina ela é diferente, porque é uma rotina em casa, mas também precisa de disciplina. Mas aí eu consigo acordar, tomo café com as crianças, faço ginástica, né, consigo voltar, aí eu crio uma rotina, mas eu também mal almoço, porque eu fico em casa, então para aqueles 10 minutinhos. E aí tem a rotina também de pegar meus filhos na escola, e aí fico com eles também nesse período. Então, são rotinas diferentes, né? Mas, porém, as duas têm o seu lado, porque você ficar em casa também o dia todo é puxado. Assim, eu imagino. Eu me sinto, às vezes, também... semana passada... Foi uma semana pós-feriado e tal, né? A semana completa. Chegou sexta-feira, a gente encontrou uns amigos lá e foi jantar. Eu falei, gente, respirei assim. Falei, eu não vi a semana passada. São as primeiras pessoas que eu tô vendo, assim, na minha semana. Fora virtualmente, assim, fora uma telinha porque ali. você entra num movimento, assim, de entrar em reunião, de trabalhar, de escrever, de fazer... E a hora que você para, assim, a semana passou e eu mal saí de casa, assim, né? Então, as duas coisas... são difíceis, né? Eu acho assim, equilíbrio. A gente está sempre buscando esse equilíbrio, né? Sim, de você que tem filhos adolescentes, como que é a sua relação com o trabalho, assim? Você consegue ter esse equilíbrio maior agora que eles estão um pouco maiores, assim? Eu tento, né? Eu trabalho muito, elas estão acostumadas, sempre viram a mãe e o pai trabalhar muito, mas eu sou bem presente, eu sou aquela que sou representante de turma, que vou nas reuniões da escola, que vou em todos os médios, eu tô sempre ferrada. A pessoa tá sempre ferrada, porque eu fico tentando assim, não, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar ali. Então, assim, eu participo do que eu posso da vida delas, assim. Então, eu estou sempre levando, buscando, participando de longe, mas elas sabem que eu trabalho muito, que eu venho para São Paulo. Então, eu já aviso, a mamãe está indo para São Paulo, mas eu volto amanhã à noite. Aí a gente janta, aí, enfim, aí eu fico administrando, né? Mas elas já são maiores, então é mais fácil, você negocia, você conversa e todas as coisas... elas são prioridade. Então, todas as coisas bem importantes da vida delas, elas têm uma prioridade no meu calendário. Então, apresentar... Outro dia teve uma apresentação da minha filha do IB, 11 da manhã na escola, na Urca. 11. Entende, e assim, gente? Eu botei ali no calendário, foi um Deus nos acuda. Eu peguei um táxi, o táxi me largou na Urca. Eu desci, mas assisti a apresentação. Entrei no táxi, voltei. Aquele negócio, nem viu a apresentação. Foi um Deus nos acuda, mas eu tava lá. Eu dou um jeito de estar lá. Eu falo que são os inegociáveis. É. Porque tem os negociáveis e os inegociáveis. Quando a gente fala de filhos, são alguns inegociáveis. Prendeu ali no calendário, não há discussão, assim. A gente já trabalha muito. Na minha cabeça, assim, já trabalho muito. Eu já estou muito tempo no trabalho. Eu sempre chego mais tarde em casa. Então, eu tenho que fazer esses espaços, porque senão... Sim, onde que fica o seu equilíbrio, né? E assim, falando de trabalho, de 0 a 10, o quanto que você ama o seu trabalho? 15. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, de verdade. Por quê? O que te motiva? É engraçado, o que me motiva não tem nada a ver com números. Acho que não tem nem a ver com o mercado financeiro. Assim, tem e não tem, mas assim, o impacto que eu gero na vida daquelas famílias. Uma vez a minha filha falou, mamãe, eu não consigo explicar o que você faz. Aí eu falei, filha, você diz que a mamãe resolve vidas. Porque a gente, quando entra uma família, né, no meu caso é um family office
Então, a gente fala de tudo relacionado ao mundo financeiro, mais de tudo, né? Então, a gente senta e, às vezes, tem uma família angustiada porque acha que está gastando mais do que devia, que não sabe quanto que tem de dinheiro, ou que perdeu o emprego na pandemia, por exemplo, que chega lá chorando. Já peguei cliente chorando. Estou com medo do meu dinheiro acabar, estou sem emprego, eu recebi isso aqui. E calma. Vamos ver aqui quanto que você pode gastar, vamos ver como é que a gente faz para isso durar. E, de repente... Eu faço 1h30 de reunião que envolve números, que envolve planejamento, que envolve tudo isso. Mas quando termina, aquela pessoa vem, me dá aquele abraço e fala, ai, graças a Deus eu vim aqui. Eu tenho um cliente que ele fala assim, ai, você é meu Rivotril. Quando eu estou nervoso, eu vou pegar as minhas gotinhas diárias. Então, um zap. eu tenho muito prazer dessa troca com o cliente. Isso é mais prazeroso para mim do que os números entre si, do que as operações. Eu gosto da adrenalina do mercado financeiro, eu gosto dessa correria, dessa coisa, mas eu gosto mais da troca e do impacto que isso gera na vida das pessoas. Então, eu realmente sou uma apaixonada pelo que eu faço. Que legal. E você estava comentando, né, que tem muitas mulheres até que chegam para você viúvas, assim, pessoas que ou outras pessoas que nunca tiveram esse contato com a administração do próprio patrimônio e tudo mais. Como é que é essa relação? É engraçado, assim. Eu vou te dar 2 curiosidades, assim. Chega muitas mulheres, assim, por exemplo, algumas pessoas que perderam o marido e aí algumas não sabem, assim, nunca foram ao banco. Então, você tem que começar lá atrás. A gente até, e isso as meninas aqui fazem muito bem, você começa a desenvolver uma linguagem que como é que eu me faço entender nesse mundo tão árido para essas pessoas? Você porque entende não é só quem é essa pessoa para você poder traduzir para ela aquilo que ela precisa entender. Eu falo isso muito para minha equipe. Não adianta sair falando. Não adianta você sair falando, você quer daí, porque eu fundo, porque a pessoa não vai entender. Você tem que prestar atenção e ver como é que você faz se entender. Teve um cliente, eu comecei a pegar assim, lápis, e comecei a falar, diversificação, aí eu pegava um lápis de cada cor e botava assim, sabe? Porque você tem que se fazer entender. Então, assim, tem clientes, assim, leigas a esse ponto, tem clientes, curioso, que eu tenho recebido clientes mais novas, porque isso era um mundo masculino e de pessoas mais velhas. Por quê? Você só vai começar a investir dinheiro quando você tem dinheiro. Você não tem dinheiro com 20 anos. Você começa a ganhar dinheiro, quer dizer, você tem situações, né? É difícil uma pessoa estar rica, muito rica com 20 anos. Então, isso é uma coisa de gente mais velha e era uma coisa de homem. Agora, eu tenho visto um número enorme de mulheres Olha que interessante. Tomando conta, querendo entender e querendo ser a pessoa que toma conta do dinheiro ou indo na reunião com o marido. E de mulheres mais velhas que, assim, eu quero entender agora isso. E até o inverso. Casais onde a mulher está tomando conta porque o marido está trabalhando com outra coisa. Então, eu vi uma mudança nesse mercado. Isso da perspectiva do cliente. E uma curiosidade para contar para vocês é que lá na Loki, nós temos mais ou menos 60 pessoas na empresa toda. 75% do nosso quadro são mulheres. Olha que interessante. E eu acho que isso talvez tenha muito a ver com você, com a sua figura também. Porque o que a gente vê através da Fin4She é que as mulheres também procuram trabalhar em empresas que elas têm uma representatividade, em quem elas possam se inspirar. Então, eu tenho certeza que a sua figura contribuiu, né? Talvez tanto para esse olhar na hora de contratar, mas também para que mulheres se sintam parte ou que queiram fazer parte dessa empresa. Acho que influencia. Mas, assim, o que eu acho interessante é que você fala assim, você fez uma ação direta de quero contratar mulheres. Claro que eu sempre olho, assim, sempre... Mas a gente sempre teve uma coisa de vamos contratar. A gente sempre, claro, busco sempre querer trazer mais diversidade de todos os tipos, não só para a empresa, mas a gente sempre prezou por contratar a melhor pessoa para aquele cargo, independente de quem seja, né? E eu acho que isso também é uma coisa que as mulheres, elas estão não sei se vocês têm essa sensação, mas
as mulheres, como era um mundo muito masculino, parece que elas tinham que se provar mais. Então, elas estão se preparando mais. Chegando mais então, bem preparadas, né? Tem que às até vezes você vê um estatísticas que mostram isso. Mulheres muito mais bem preparadas para determinados elas cargos são bem do que formadas, homens. pós-graduadas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que, não sei se para se provar, eu não sei se para correr atrás, eu não sei se foi natural. Estatisticamente, tem vários estudos que as mulheres estudam mais, elas buscam mais essa questão da educação, de estudar, de se idiomas formar, e tudo mais, tudo, pós-graduações. Eu acho que tem um pouco a ver com a dificuldade, né? Que você realmente é um mercado muito masculino e essa dificuldade de você sobressair, de você conseguir as oportunidades, eu acho que tem um pouco a ver com isso, sim. Uhum. E Lou, para você é mais, você que está no conselho de trocentas empresas, já participou em vários âmbitos, assim, né? O que te chama mais é a parte mais técnica, digamos assim, ou é a parte mais essa de lidar com pessoas, de explicar os conceitos? Você diz nos conselhos de administração? Eu digo na sua vida profissional, assim, o que mais te traz, assim, prazer na hora de trabalhar? Porque dá pra ver que você também é uma pessoa que, como todas nós aqui, viaciadinha no trabalho, né? Não, então, sem dúvida. Primeiro, né, como eu disse no início, eu assim, tive a certeza que eu ia trabalhar com isso. Como especificamente, como eu ia começar, eu falei, não interessa, vou estagiar ali, em quem me der a oportunidade, eu vou começar. E eu tive a sorte, assim como a Sigrid também, de ter o meu primeiro estágio numa área que eu me apaixonei, que foi de análise de ações. Então, eu tinha ali a incumbência de dizer para o cliente da corretora, olha, compra, vende ou neutro, enfim, e é uma responsabilidade muito grande, né? E eu acho que, de fato, assim, o prazer da profissão é justamente hoje, principalmente no AGF, é você ouvir do seu aluno de volta, olha, eu nunca pensei que eu, sozinho ou sozinha, poderia tomar conta do meu dinheiro. Na minha cabeça era um negócio, assim, muito fora, que eu ia ter que terceirizar para alguém. E não, hoje eu consigo tomar minhas próprias decisões. Mesmo que eu contrate alguém, eu consigo conversar com essa pessoa de igual para igual, para não ser enganado, para saber o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, né? Então, o fato de você passar essa independência para as pessoas é uma gratidão muito, muito grande. Eu acho que também hoje encontro muitas meninas que falam, olha, eu tô no mercado financeiro porque eu vi você falando, eu vi que era possível. Então, ainda não caiu a minha ficha que eu sou uma inspiração para as meninas que estão chegando, né? Porque, de fato, quando eu comecei lá em 2011 para 2012, não tinha nenhuma mulher assim que eu olhasse para o lado, sabe? E falar, caramba, olha que mulher inspiradora. Não, a grande maioria era homem, você tinha algumas mulheres ali, alguns cargos mais de back-office. Então, não tinha alguém, assim, uma grande liderança para eu me inspirar. E o fato de hoje a gente ter tantas mulheres, né, para inspirar outras meninas que estão começando, para dizer que é possível, que provavelmente vai ser mais difícil, mas você vai conseguir chegar lá com muito esforço, né, com estudo, é uma realização muito grande, assim, tão nova, né, 29 anos, então... E até que nem você falou, né, Carol, tipo assim, que nem a Sigrid de ser mulheres que acabam entrando em empresas que tem mulheres na liderança porque se sentem, às vezes, mais confortáveis, se sentem mais acolhidas, assim, representadas, né? Que é um pouco também um dos pilares ali que vocês fazem na Fin4She, né? Vocês ajudam algumas empresas a fazerem isso. Sim. Não, e isso faz parte, né, de uma das coisas que a gente trabalha tanto com as empresas quanto com mulheres, mas para mim esse processo também foi muito longo. Eu não me apaixonei no início da minha carreira pelo que eu fazia, eu sentia que faltava alguma coisa, que aquele de fato não era o meu lugar. E hoje, quando é uma sensação que as peças do quebra-cabeça se encaixam, né? E que eu tô exatamente no lugar que eu tinha que estar, fazendo o que eu devo fazer. E é muito bom você ter essa sensação. E acho que hoje esse é o meu propósito, através da Fin4She, como que a gente transforma essa questão de diversidade, trazendo de uma forma mais positiva, de vantagem competitiva. Eu acho que é um assunto muito difícil e não é só falar sobre inclusão, promoção de mulheres no mercado, mas como a gente fala da independência financeira feminina. Porque o que eu acredito é que não existe protagonismo, nada disso que a gente fala sobre inclusão de mulheres no mercado, das mulheres terem voz ou serem ouvidas, se elas não forem independentes financeiramente. Sim, exatamente. Para mim é uma coisa que está totalmente relacionada. Então hoje a Fin4She a gente trabalha esses dois pilares, a gente fala até 3, né? Que é falar tanto da carreira, como falar sobre dinheiro e falar também sobre enriquecimento, que é um lugar que as mulheres elas precisam entender que faz parte, que a gente pode, né, querer esse lugar de enriquecimento, chegar lá, e que eu acho que isso ao longo da minha carreira foi ficando muito claro em algumas situações, quando dentro de uma empresa
né? Algumas situações que eu ia lá, eu falava, ou eu não aceitava, ou eu provocava, né? Ou eu, assim, enfim, me posicionava de alguma forma e algumas mulheres não. E eu fui entendendo em algum determinado momento que, assim, eu preciso desse emprego, eu preciso estar aqui. E aquilo cala as mulheres também, de alguma forma, no mercado. Então, eu fui entendendo que esse processo não é um processo só da gente falar sobre diversidade. É um processo da gente falar sobre independência financeira feminina também. E não é só ganhar o dinheiro. É como, de fato, elas se apropriam, né? Elas investem, elas gerenciam, elas, dentro de um casamento, elas têm voz financeira, né? Elas lideram. Hoje, no Brasil, 45% dos lares são financeiramente sustentados, né? Geridos, não geridos, né? Sustentados por mulheres. Elas colocam o dinheiro em casa. Só que elas não tomam decisão financeira sobre esse dinheiro muitas vezes. Elas entregam até para outras pessoas fazerem a gestão. E eu tô falando em todas as camadas sociais, obviamente. Então, eu acho que é esse muito lugar que a gente está hoje aqui na Fem for She, né? Como que a gente une essas duas pautas em uma pauta única do ponto de vista de diversidade e mulheres. E é muito bacana ouvir vocês falando sobre como vocês trabalham sobre vários aspectos, né, do mercado financeiro, mostrando que justamente não está restrito ali a umas poucas quadras, né, não está restrito a esse mundo. Mas eu queria perguntar para vocês, por que quando a gente vê de fora, vocês que estão tendo esse olhar de dentro, por que quando a gente vê de fora, o mercado financeiro ele ainda é muito representado pela figura masculina, digamos assim, ou por símbolos, talvez até, né? Quando a gente fala muito sobre futebol, comparações com o mundo do futebol, que é algo que é mais masculino, né? Um público majoritariamente masculino, etc. Por que vocês acham que ainda parece que é mais de homens? Eu acho, para mim, eu acho que ainda é uma herança cultural. Há muitos anos atrás, a mulher não tinha voz. A mulher era a dona de casa e o homem era o gestor da família, né? O provedor. A mulher não tinha voz para nada. A mulher era a dona de casa. Então, isso veio de lá para cá, né? Então, assim, a minha avó tem 101 anos. Mas a minha avó, ela não sabe fazer, nunca soube fazer um cheque. Então, assim, é uma herança que você vem, que obviamente, com todas as conquistas das mulheres, mudou muito e continua mudando a passos largos. Mas eu acho que, uma vez eu vi uma estatística que é a profissão número 1 mais machista do mundo. Tá atrás até de caminhoneiro. Eu vi uma estatística dessa e falei, não acredito. Então, assim, eu acho que é uma herança cultural que ela vem sendo, mas ainda tem muito. Você ainda tem muito, assim, eu me lembro, há pouco tempo, eu ouvi numa mesa que tinha alguns homens, eles comentando, eu ouvi de longe falando, eu não contrato mulher não para trabalhar na mesa, porque é muito mimimi. Eu já escutei também diversas frases. Mulher não sabe fazer conta, mãe solo no contrato que não tem tempo. Mas eu concordo muito com você que a gente esquece de pensar numa questão cultural. Quais eram os sonhos das nossas avós, né? Elas, assim, não tinham sonhos de sentar nessas mesas, né? Assim, talvez um sonho de ser uma secretária, né? Até a década de 60, as mulheres não podiam ter CPF nem conta em banco. 74 foi aprovada a Lei de Igualdade de Crédito. Então a gente conquistou muito, mas são conquistas muito recentes. Isso. E esse lugar não era um lugar nosso, não era um lugar, talvez dentro da nossa própria família, que a gente, diferente de você, né? Mas assim, a grande maioria, que a gente via referências de pessoas que estavam lá, que era possível nós mulheres chegarmos até lá. Então, acho que é um ambiente, assim... É uma herança cultural. E eu acho, Carol, assim, que até muitas mulheres também se colocam nesse lugar, até hoje. Sim. Né? Você tem as mulheres que, assim, nem cogitam aprender, não. Eu não posso chegar nesse assunto, que esse assunto... Né? E eu falo, pode sim. Eu não vou entender. Claro que vai entender. Vai, vem aqui que eu te explico. Se eu entendi. Né? Exatamente. Se eu entendi. E eu acho que é uma linguagem também que exclui. Vocês não acham? Assim, o mercado financeiro. Muitas vezes eu já escutei de mulheres falando que mulheres que têm patrimônio, que chegam lá
E os termos, e a forma como falam, e a mulher vai se sentindo acuada ali, assim, e quase intimidada de fazer uma pergunta, né? Como é que vocês solucionam isso? Vocês têm alguma maneira, assim? Até, Luiz, você que trabalha com algo bem específico, né? Dividendos, assim, quando você vai explicar, você tenta usar uma linguagem que vai chegar em outras pessoas? Não, sem dúvida. A linguagem, ela é a coisa número 1 para a primeira pessoa clicar no seu vídeo, né? Então, a gente sempre tenta chamar as coisas pelos seus devidos nomes. Então, o que é uma ação? A ação é um pedacinho de uma empresa que você vai comprar e você vai se tornar sócio. Ponto. Tão simples quanto isso. O que é a bolsa? Nossa, todo mundo acha que, né, aquele ambiente... Não, ambiente é a plataforma em que você vai ter acesso e você vai poder escolher entre uma prateleira de opções de quem você vai se tornar sócio. Ponto. Então, você, quanto mais simples, quanto mais didático conseguir ser, mais fácil de quem está do outro lado da tela se interessar em continuar sobre o assunto, né? Porque, de fato, acho que o nosso mercado cria muita dificuldade para vender facilidade, né? A gente sabe que não precisaria ser tão complexo assim. É mais simples do que as pessoas imaginam. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, acho que, de fato, a linguagem, a comunicação transparente, direta, e ao mesmo tempo você tem o desafio de, quando você fala com um grande público, principalmente sobre investimentos, você tem alguns termos que são em inglês que você, às vezes, não tem tradução. Então, como passar a informação correta, mas para um grande público... Sem assustar ninguém que não fala inglês, por exemplo. Então, é de fato até um desafio ético, assim, né? De não ser muito simplista, né? De você simplificar demais e não passar as informações corretas. Então, eu acho que hoje é até um desafio que grandes instituições financeiras estão tentando, estão rebolando para aprender a como falar com o cliente, né? Acho que Nubank, por exemplo, é um grande exemplo de que furou essa bolha entre os bancos, né? Assim, verdade. conseguiu ter uma linguagem jovem, usando cores que não eram comuns de se usar no mercado financeiro, que é o roxo, que é uma coisa mais alegre, mais vibrante, né? Então, eu acho que, de fato, furar essa bolha é um movimento extremamente importante para mostrar para as pessoas que é possível, sim, que é um assunto para você, né? E outro tema é que, assim, isso tem que ser introduzido nas escolas, né? Escolas públicas, principalmente, educação de base, porque essa criança, esse adolescente, quando chega no mercado de trabalho, ele vai se deparar com diversas decisões financeiras, todos os dias, na verdade. E ele, às vezes, não se toca que aquilo é uma decisão que vai afetar periodicamente o futuro financeiro dele, né? Então, a linguagem, sem dúvida nenhuma, acho que é o desafio número 1 de grandes instituições. E acho que é um dos grandes motivos pelo qual influenciadores financeiros de educação financeira são tão acessados, né? Em momento da pessoa estar buscando informação. Porque grandes instituições têm essa dificuldade de interagir com o cliente, né? Eu vou complementar com uma coisa que eu escutei e eu acho muito verdadeira. A diversidade não é só o seu quadro que você tem dentro da sua empresa, mas é também como que você dá acesso para que as pessoas também consumam seus produtos, façam parte da sua empresa. Então, quando o Nubank ele pensa em diversidade, por exemplo, né, ele tem toda essa linguagem, mas ele também está dando acesso, ele está escutando um público e permitindo que outras pessoas também acessem aqueles produtos. Então, isso também é diversidade. Quando você traz para o seu escritório mulheres, quando você conecta, quando você faz com que elas também se sintam parte, isso também faz parte da diversidade. Né? Não é só a diversidade, a gente está muito focado hoje olhando para a diversidade, quantas mulheres tem na gerência, quantas mulheres, mas a diversidade também está muito relacionada com a forma como a gente fala, como a gente inclui, que tipo de acesso a gente dá às pessoas dentro das nossas empresas. Então acho que isso é importante também a gente falar. Que acho que é o famoso, a gente falava muito sobre juridiquês, né? E tem o tal do economês, tem o Faria Limês, que é isso, a gente traduzir o que são esses termos que talvez para nós que trabalhamos com isso todos os dias sejam tão comuns assim, mas que, querendo ou não, é uma porcentagem pequena da população que vai entender, né? Gente, a gente está se aproximando aqui do final, mas justamente falando aí de Faria Limês, eu quero fazer umas perguntas que a gente está fazendo para todos os nossos entrevistados, que é para ver se vocês são Faria Limers ou Faria Limers mesmo. E aí a primeira pergunta é, Faria Limer ou Faria Limer? Acho que Faria Limer. Faria né? Limer. Eu faria live. Faria Limer. Vocês jogam beach tênis? Eu não jogo beach tênis. Não jogo, mas já joguei. Já jogou alguma vez? Mas não faço aula, Tá. mas já brinquei. Mas vocês já jogaram eu não uma vez? jogo,
Tô achando que eu não sou Faria Lima. Eu né? também Caiu, não, tá mas caindo- que horas que esses Faria Lima jogam beach tênis? Tá Não, eu caindo não por jogo, terra. mas Tá caindo por eu terra. Já tô ach- brinquei, mas já, eu tô já, achando já, bom. já joguei umas partidas no fim de semana Eu não. com amigos e Tá, tal. beleza. Então, Ando a Carol tá, Dei um a check, Carol dei deu um check. ganhou um ponto. Coletinho no trabalho, sim ou não? Não. Não. Jamais, tá bom. Não. Já andaram de patinete elétrico? Não. 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 Não, zero. Acho Ninguém que é a Faria gente Limer. tá... Acabou Tá o por podcast. Qual que é a receita do Negroni? Não faço Não a menor tomo ideia, Negroni, gente. Eu sou a... não sou Faria eu Lima. sou do Vocês vinho. não são Faria Limer, gente. Vocês Eu não sou do são vinho. Faria Pode Limers. ser outro Ou drink. vocês são Faria Ou será que vocês são Faria Limers e os Faria Limers são mais do que isso aqui? É. Fica aí a dúvida. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela Obrigada, participação. Obrigada. A gente falhou no Faria Lima. Vocês falaram, ou não sei, ou a gente abriu aqui as possibilidades, ou tem mais possibilidades, entendeu? Mas obrigada, gente, pela Obrigada. presença de Prazer. vocês. Prazer. Espero vê-las mais vezes. Obrigada. Obrigada.